Bom dia, pessoal do oitavo ano. Hoje a aula é gravada porque eu vou estar aplicando a prova do SAEB, tá bom? E não vou ter como ficar ao vivo com vocês hoje. Então vamos fazer a nossa correção da atividade de história? Vamos lá. Pessoal, na atividade que eu passei ontem de história, vocês viram aí que era o segundo reinado. Isso aqui vai estar na nossa avaliação, certo? Vocês teriam que ler esse texto aqui, né, um pouco grande, e responder essa atividade. Leia o texto acima e responda. Qual o evento que iniciou e o que encerrou o segundo reinado? Vocês tinham que responder o seguinte: o segundo reinado começa em 1840, com o golpe da maioridade. Assumiu quem? Dom Pedro II, tá? Ele assumiu antes de ser maior de idade, por isso que é chamado de golpe da maioridade, tá bom? E encerra-se com outro golpe que é chamado de golpe republicano, em 15 de novembro de 1889. O Dom Pedro II ele foi derrubado, né, por um golpe militar. Os militares deram um golpe e derrubaram Dom Pedro II. Os militares, apoiados pela sociedade brasileira daquela época, né? Eles tinham um grande prestígio por conta da Guerra do Paraguai, tinham vencido a guerra. Havia um grande descontentamento em parte da sociedade, principalmente os produtores de café e cana-de-açúcar, pela abolição da escravidão, né? E foi um golpe assim, gerido pelas elites, né? A população mesmo nem sabia que Dom Pedro II tinha sido deposto. Claro que não tinha comunicação, não tinha rádio, não tinha TV, não tinha internet, não tinha nada. Né? Então, até a população saber o que realmente havia acontecido demorou um pouquinho, tá? E foi surpreendente a expulsão da família real brasileira do Brasil, tá certo? Chegaram, inclusive, quase a ser assassinados, fuzilados. Quais eram os dois partidos políticos que disputavam o poder durante o segundo reinado? Quais as principais diferenças? A política do segundo reinado é marcada pela presença de dois partidos políticos. Nós vamos ter aí o Partido Liberal, cujos membros eram conhecidos como os Luzia, o Partido Conservador, cujos membros eram conhecidos como Saquarema. Ambos os partidos defendiam as ideias da elite, nada de defender a população, tá, gente? Eles queriam também a manutenção da escravidão. E eles se diferenciavam somente em relação ao poder central. Os liberais queriam mais autonomia da província e os conservadores queriam poder mais centralizado. Mas no fim das contas era tudo quase a mesma coisa, né? Era o interesse da elite, não defendia a população, era só uma elite contra a outra, né? Um grupo contra o outro querendo mais privilégio. Na terceira questão, pergunta: o Brasil aboliu a escravidão de maneira rápida, de bom grado? Aí a resposta, claro que não, né? Porque o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Foram mais de 300 anos de escravidão, né? Que eu já falei em aulas anteriores para vocês. E ainda fez isso de uma maneira muito, muito lenta. A abolição ocorreu por pressão internacional e pela resistência do movimento abolicionista. Havia uma grande pressão, principalmente da Inglaterra, que era a grande potência da época, para que o Brasil abolisse a escravatura. E aqui começaram a surgir grupos também para que houvesse a abolição, tá, da escravidão. Só que isso demorou muito, porque mexia com muitos interesses, com muito dinheiro, né? Isso demorou mais ou quase 100 anos, esse processo de abolição da escravidão, né? Eu falei para vocês, inclusive, do Dragão do Mar, que era esse aracatiense, que também fez parte do movimento abolicionista. Tá bom? Então, não foi de maneira rápida, foi de uma maneira bem lenta. Analise a imagem do jornal Revista Ilustrada de 1884, faz referência a um personagem que teve importante contribuição para o movimento abolicionista que nasceu no Aracati, o Chico da Matilde. Faça uma pesquisa sobre ele e diga qual a sua contribuição para o movimento contra a escravidão. Olha aí, o Chico da Matilde era o dragão do mar, tá, gente? Era o dragão do mar, tá aqui ele, tá? E aí vocês tinham que pesquisar e falar um pouquinho sobre ele. Em 15 de abril de 1839, ele nasceu aqui em Aracati
Francisco José do Nascimento, Chico da Matilde, que entrou para a história como Dragão do Mar. A proibição do tráfico intercontinental em 1850 havia fomentado o tráfico interprovincial de escravizados, principalmente entre o Norte, Nordeste e Sudeste. E como é que acontecia? Os escravos que não eram utilizados aqui no Nordeste, eles eram levados para o Sudeste do país, né? Então, além do tráfico que havia da África para cá, havia também aqui dentro. Tá? Então, os escravizados eram transferidos de uma região para outra, né? Vendidos de uma região para outra. O líder jangadeiro e prático do porto de Fortaleza, Chico da Matilde, nessa época ele já morava em Fortaleza, teve um importante papel no movimento abolicionista do Ceará ao liderar em 1881 seus companheiros que se recusaram a embarcar no porto de Fortaleza, os escravizados que seriam enviados às províncias do Sul. O movimento dos jangadeiros em Fortaleza paralisou o mercado escravista no porto da cidade, que a partir de então foi considerado fechado para o tráfico. Então, a gente já falou sobre isso nas aulas anteriores, só recapitulando essa importância desse aracatiense, né, nesse movimento da abolição da escravidão. Na quinta questão, vocês vão ter que analisar a charge de Cândido Aragonês, publicada em 1878, para responder a questão a seguir. Dom Pedro II aparece no centro da imagem controlando dois grupos políticos de sua época. Que grupos eram esses? Gente, Partido Liberal e Partido Conservador. Partido Liberal e Partido Conservador, como a gente já viu aqui na primeira questão, né? Então, essa é a matéria da nossa avaliação de história. Em geografia, eu vou estar passando para vocês, né? São blocos econômicos, aquele falando de Mercosul, de riqueza na economia africana, tá? Não deixem de responder a atividade de hoje, porque geografia, porque ela é uma recapitulação, tá? E eu vou repassar para vocês aqui nossa prova na próxima semana, tá bom? É isso, minha gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Se tiverem dúvidas, é só chamar no privado, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.